Podcast, o podcast do mercado imobiliário. O nosso próximo palestrante vai falar para vocês sobre liderança, sobre atendimento ao cliente. Ele é um especialista em gestão exclusiva de imóveis, que está em alta esse tema no nosso mercado imobiliário. Então eu quero que vocês me ajudem com aquela energia a receber. Primeiro vai colocar o vídeo e depois eu vou chamar ele. Meu amigo Vitor Tito. Solta o vídeo dele, por gentileza, produção. Enfrentar algumas das mais duras realidades da vida requer coragem. A coragem é a primeira entre as qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. A vida é dura e nem sempre será justa. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa, gratificante. Apesar da dor e de todas as dificuldades que fazem parte da vida, será preciso demonstrar coragem diariamente para encontrar algo definitivamente positivo e significativo. Seja lá o que você faça, olhe para cima e agradeça a Deus o simples fato de existir. Você vai se decepcionar, você vai se iludir, você vai se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute, isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobrar, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Mas não deixe as pessoas destruírem quem você é. Se acredita numa coisa, lute por ela. Não é porque alguém disse que não vai dar certo que seja verdade. Não lute pelos sonhos de alguém, lute por você. Algumas vezes você cairá de cabeça em uma piscina vazia, mas pelo menos você teve a coragem de mergulhar. Ninguém disse que seria fácil. O caminho mais difícil tende a ser o melhor. Talvez não seja o caminho que você escolheu, mas é o caminho que escolheu você. Tudo que temos nessa vida é o legado que deixamos para trás. Você não pode levar nada com você na hora da morte. O arrependimento pode enterrar qualquer homem. Independente da sua força, no fim dos dias, você se encontrará sendo julgado, com todo o seu trabalho sendo devorado sob seus pés. Não fique com as mãos vazias, explore seu potencial agora e não daqui a 10 anos. Planos são ótimos, mas é o caminho que você percorre que conta. Riscos fazem campeões. Esta vida não é para os tímidos. Medo é um grande motivador, mas não quando ele nos enche de temor. Receba com alegria a diversidade. O seu caráter é medido em como você reage ao enfrentar os problemas. Com vocês, Vitor Tito. Passador. Tá ali em cima, irmão. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer o convite, Fazano Mota. Que evento extraordinário. Cheio, casa cheia. E antes de começar, eu quero me apresentar, falar muito menos sobre mim e mais sobre o mercado, sobre a nossa rotina técnica, a nossa rotina prática. O conteúdo, efetivamente, ele vai estar voltado para a prática rotineira, tá? Aquilo que a gente vive todos os dias. Concordo plenamente com o que o Neto disse a respeito da alocação. Estou 10 anos no mercado imobiliário, na cidade de Barueri, Alphaville. Trabalho exclusivamente com o mercado de terceiros, vendas, locações e administração de contratos de locação, time administrativo, time de corretores. Então, a gente vai tanto da mentalidade do corretor de imóveis ideal, onde ele se sabota, onde que ele não faz a gestão dos seus recursos, que não é sobre dinheiro, eu vou falar um pouco sobre isso. E a gente passa por captação, atendimento ao cliente à distância, e-mail, WhatsApp, telefone, vamos para o atendimento ao cliente presencial, locações, vendas, documentação imobiliária. Lógico que a gente não vai conseguir discorrer isso em 40 minutos. Tá? Se pudesse ajustar meu tempo ali, eu agradeceria que 20 a gente não consegue entregar o que eu preparei aqui. Mas vamos lá. Antes de qualquer passo, eu vou começar aqui. Não está passando, deixa eu ver se ele está ligado. Se alguém puder ver para mim aqui, o passador de slide, eu acho que não colocou a apresentação, está só a capa. Mas eu vou iniciando sem.
Eu vou trazer no primeiro slide os números que a gente alcançou nos últimos 10 anos dentro do mercado de terceiros. Uma das minhas melhores experiências sempre foi formar corretores do zero, ensinar do zero. Quantos corretores trazendo de balcão de loja, o atendimento, o dom da venda, e a gente foi preparando esses corretores para somente trocar o produto. Hoje eu digo, quem não é corretor de imóveis, eu já vou fazer uma pergunta rápida, e quero dar liberdade para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem. Na hora em que vocês quiserem, levanta a mão, eu quero interagir com vocês. O conteúdo ele fica mais preciso quando a gente consegue interagir. Alguns números da nossa operação em 10 anos de atuação no mercado imobiliário, 1.937 contratos de locação assinados, 649 milhões aproximadamente de VGV em 963 contratos, com vendas de ticket médio de 668 mil. Então, eu vou muito bem no médio padrão, tá? E hoje aproximadamente 1.100 clientes sob administração de contratos de locação. Vitor, mas para que você precisa trazer os seus números? É para se aparecer, para se vangloriar? Para quê? Não é para isso. Não é para isso. Eu não quero me aparecer. O que eu quero mostrar com isso é que se eu não vi tudo no mercado de locações com 1.937 chances de repetição, a gente vai falar da padronização da repetição e eventos repetidos que acontecem na nossa vida todos os dias e a gente não está com o radar ligado para observar. Estamos na correria louca do dia a dia, no estresse, e não consegue observar aquilo que se repete. A repetição gera repertório, repertório gera experiência, e experiência a excelência. No tema do atendimento ao cliente, como é que eu fico bom? Eu fico bom pela repetição. Eu discordo de quem diz, eu estou pensando em fazer algo, tomar uma decisão. Antes de eu tomar essa decisão, eu vou falar com meu tio Francisco, que tem 75 anos, e como ele é mais experiente, porque ele é mais velho, ele pode me ajudar. Discordo. O mais experiente não é o mais velho. O principal, o melhor conselho é aquele que vem de quem venceu e sobreviveu naquele fato em que você está atravessando. Deus o livre, mas imagina, estou pensando em separar da minha esposa. Aí vou e procuro um amigo para pedir um conselho, para ele me dizer o que você acha que eu faço. Será que eu separo ou não? E ele separou 7 vezes. Não vai dar bom, né? Então assim, busque conselhos com alguém que venceu e sobreviveu naquele ponto em que você quer atravessar e vencer, ok? Porque quando a gente pede conselho para alguém que não tem experiência, vira pitaco. Então isso aqui nada mais é do que números que trazem o poder da repetição. 963 vendas entre financiamento bancário e venda à vista, através de escritura pública. Se a gente não viu tudo o que acontece, o cliente que desiste no dia de assinar o contrato. Por que o cliente desiste no dia de assinar o contrato? Quando eu virei essa chave, eu vi o quê? Quanto de dados que eu tenho dentro de casa para mapear os dados, para mapear o comportamento desses clientes. Como é que ele pensa, como é que ele toma decisão? Qual é o comportamento do cliente comprador? Qual é o comportamento do cliente de locação inadimplente? Hoje a gente faz análise de comportamento financeiro. Por que ele se torna inadimplente? Por que ele não paga o aluguel? Porque quem é dono de imobiliário e trabalha com administração de contratos aqui? Excelente. Hoje nós temos um time de 16 pessoas fazendo isso todos os dias. Emissão de boleto, conciliação bancária, departamento de reparos, contratos de locação, vistoria de entrada e saída, departamento de desocupação. Todos os departamentos administrativos. Para vender e alugar, receber o primeiro aluguel, você não precisa de tanta gestão. Não precisa de tanto conhecimento de gestão empresarial, não. Agora, quando você vai para essa parte de administração de contratos, aí sim você vai precisar ter conhecimento de gestão empresarial. Que é o que a gente fala muito nas redes sociais, ensinando donos de imobiliárias a se profissionalizarem.
73 mil imobiliárias no Brasil abertas, onde 90% são geridas por corretores de imóveis. Mas eu também sou corretor, de verdade, tá? Eu tenho uma carteira de brochura. Dá mais autoridade nas portarias quando precisa. Sou corretor de verdade, nasci para isso, fui picado pelo mosquito do mercado imobiliário e nunca mais eu consigo sair desse mercado. E se tiver alguém que está pensando em desistir do mercado imobiliário aqui, a gente vai conversar já já. Porque você não vai conseguir atuar em outros mercados depois de ter conhecido. Eu trouxe essa metáfora de um dos treinamentos que eu participei. Quem conhece, bom. Quem não conhece, vou pedir que interajam comigo, por favor. O que vocês estão vendo na tela? Mais. Uma arte, um cachorro, um mosaico. Gente, vamos lá. É um mosaico, é uma arte específica. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a gente tivesse só essa pedra no quadro branco, vocês teriam noção da imagem final que seria apresentada? Não, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Vocês estão aqui desde as 9 horas da manhã. Nem todos os conteúdos vão fazer sentido, nem todos os conteúdos você vai conseguir absorver. E é assim mesmo, e está tudo bem. Não se cobre por isso. Mas, às vezes, uma sacada paga o evento que vocês estão. Seja beneficente ou pago financeiramente. Uma virada de chave entre um evento e outro, e na somatória, a cada virada, você vai crescendo. Então não se cobre, como a gente vai num rodízio de pizza e não come de todos os pedaços que são oferecidos, porque a gente não aguenta absorver tudo. Peguem e anotem aquilo que realmente fizer sentido. E quer saber mais? Vai fazer sentido num momento específico do seu nível de maturidade hoje. E eu dou um exemplo para justificar. Quem aqui um dia, no exemplo que eu vou dar, sentado na beira da praia, num quiosque, desfrutando de um tempo de qualidade, arrastando os pés na areia, começa a ouvir a música que está tocando na caixinha de som do quiosque. E uma música que você conhece há 30 anos, aquela letra que você conhece, seja um Djavan, seja lá quem for, cantando, e naquele dia você vira e fala assim, uau, eu nunca prestei atenção na letra dessa música desse jeito. Fez sentido. Eu escuto essa música faz uns 20 anos e eu nunca prestei atenção nisso, sim ou não? Quantas vezes a mesma coisa são eventos do mercado imobiliário? Quantas vezes a gente ouviu pessoas falando e não fez sentido, até que um dia a chave virou. É porque o argumento que vai sair daqui para aí tem que ter a frequência alinhada com o seu nível de maturidade hoje. Já ouviu as mães falando assim? Você só vai entender quando você tiver filho. É a mesma coisa. Só que eu quero dar uma dica para passar para o próximo slide. Aquilo que não fizer sentido hoje, não jogue fora. Pega esse argumento que não fez sentido como uma pedrinha e põe no seu mosaico. O que esse cara está falando não tem nada a ver, parece um cara motivacional, não sei o que e tal. Vou entrar no mercado imobiliário com força. Não fez sentido? Põe no mosaico. Esteja atento, papel e caneta na mão, porque palavra que não é anotada vira pó. Não fez sentido? Põe no mosaico. Não fez sentido? Põe no mosaico. Daqui 5 anos você olha para o seu mosaico e fala, como assim? Agora tudo está fazendo sentido? Porque você não desperdiçou. Se desperdiçou até então, para de desperdiçar e anote, ok? Eu preciso te confessar algo, vai dar errado antes de dar certo. A minha história em 3 minutos. Nas redes sociais todos os dias, que é a forma em que a gente se comunica com as pessoas. É uma forma de servir, uma forma de entregar conteúdo. Eu costumo trazer um pouco mais de verdade e dizer vai dar errado antes de dar certo. O Neto disse 20 anos para ter sorte da noite para o dia.
Então, assim, quando eu comecei, como que eu entrei no mercado imobiliário, gente? Hoje, 90% entra no mercado imobiliário por influência de alguém que está ganhando dinheiro. Olha os resultados, o investimento, carro, viagem. Fala, o que você faz? Sou corretor de imóveis. Como é que funciona isso aí? Ah, é meio que não está contratando lá, aí começa um negócio. A minha mulher hoje, na época, nós não éramos nem namorados. E ela engravidou por acidente. E ali, 22 anos, do dia para a noite, me veio toda essa responsabilidade. Eu era estagiário de direito, ganhava R$1.000 por mês, tinha que colocar combustível, pagar a manutenção do carro e fazer o estágio. Eu falei, como é que eu trago uma criança para o mundo com R$1.000 por mês? Eu falei, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Por A mais B, as coisas foram se encaixando, eu fui colocando num caminho. Entrei num escritório de advocacia que também era imobiliária. Aí eu, como estagiário, olhava para aqueles corretores sentados com a bunda na cadeira o dia inteiro, sem fazer nada. E eu aqui, ó, consultando o processo de terno e gravata, carro sem ar-condicionado. Uma loucura. Até que me apresentaram o mercado imobiliário. Falaram, aqui funciona assim, da venda que você fechar, 6% de comissão e 45% vai para você. Eu falei, tá brincando? Eu nem sabia a dificuldade de uma venda. Tá? E aí, rapidamente, para a gente já prosseguir, Jardel, me ajuda com algo? Me prometeram 40 minutos de tempo e o relógio começou em 20. Obrigado. Então, eu tive que me coçar. Pedi uma oportunidade e falei, das 7 da manhã às 13 horas eu vou ser corretor de imóveis sem Cresce e das 13 às 19 eu vou ser estagiário de direito. Fui para uma imobiliária no centro da cidade de Barueri, o ticket mais baixo do que a gente trabalha hoje, e eu fiz 13 locações no primeiro mês. Aí eu falei, opa. Comecei a pegar o gosto, em 60 dias fiz a primeira venda de 280 mil. Somei com as locações do mês e falei, tem um negócio aqui. Foi feita a captação de um imóvel no centro da cidade, 7 milhões de reais. Da captação, em uma semana, eu atendi um cliente, sem saber atender o cliente. Ele chegou na frente do imóvel central, 7 milhões de reais. Ele me pergunta, quanto é que tem de frente? Ele falou, não tem problema não, vamos fazer assim, ó. E mediu a frente. Um japonês, dono de uma das maiores redes de calçados convencionais de centros de cidade. Ele mediu e ele falou, eu gostei do imóvel, eu vou fazer uma proposta. Voltamos andando para o escritório. Eu lembro que a gente andava e eu estava todo arrepiado, emocionado, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele ligou para a mãe dele, que era diretora, 7 milhões, 3 milhões e meio à vista e 3 milhões e meio em 12 parcelas pelo IGPM. Aí formalizei a proposta com as minhas qualidades de escrita jurídica para o proprietário, fui aprovar com o dono da imobiliária. E ele fez assim, eu falei, que foi? Ele, sério? Eu falei, sério. Acabou de sair daqui o cliente. A imobiliária tinha 26 anos de tradição, e ali nós estávamos com 3 meses de atividade, 26 anos de tradição, maior imóvel que eles tinham vendido, 4.800, e a gente estava com uma proposta de 7 milhões. Resumo da ópera, ofertamos, o proprietário gostou, estava analisando e sumiu por 30 dias. Em resumo, quando ele voltou 30 dias depois, ele falou, o imóvel foi vendido. E eu olhei para ele, olhei para o dono da imobiliária, sem experiência nenhuma, e eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para o cliente? Eu já estava sendo pressionado pelo cliente, ele achando que eu tinha vendido para outra pessoa. Enfim, 6 milhões e 900 à vista, fui saber 2 anos depois a qualidade daquela proposta. A proposta de quem comprou era melhor do que a minha. A minha tinha 12 meses, que gera risco e etc. Mas ali, eu fui entender aquela situação 2 anos depois, tá? Porque um dia eu estava 11 horas no escritório fazendo contrato de locação, quando eu abri a imobiliária, e aí eu parei para pensar e eu lembrei dessa venda. E eu pensei comigo, porque no dia que aconteceu isso, eu cavei um buraco e enfiei a cabeça no chão. Fiquei lá umas 3 semanas, depressivo, que eu perdi. Minha filha estava para nascer, eu ia receber 180 mil reais de comissão. Estava tudo feito, tudo pronto, até o carro já estava comprado.
Aí do dia para a noite ele vira e fala, já vendi. 2 anos depois eu entendi que se eu tivesse feito aquela venda, possivelmente eu estaria lá até hoje esperando a próxima. Então o que é não hoje pode ser sim amanhã, não reclame. Quem reclama, clama com força 2 vezes o que está negativo. Então se está dando não hoje, é porque vai dar sim daqui a pouco. Se está dando não hoje, o que essa situação quer me ensinar? Vamos acelerar então. Não me deram o meu tempo ainda, mas acho que vão conseguir, né? A estratégia principal do meu método de trabalho e treinamento está no atendimento ao cliente. Faz 5 anos, ininterruptamente, que eu treino meu time de corretores de imóveis. Esses corretores do zero que eu comentei, na minha cidade são 9 imobiliárias abertas por corretores que saíram de lá. Até o segundo, eu tinha um sentimento ruim, traidor, como é que pode? Fui lá buscar, ensinei, treinei, transferi, ensinei tudo que eu sei para sair daqui e virar meu concorrente. Aí eu olhei para trás e falei, mas eu fiz isso também com a outra imobiliária, até quando eu vou colher essa semente? Pensando comigo. E aí depois ficou natural e hoje é natural. Depois que a gente se especializou em dados, eu calculei o tempo de vida desse corretor na nossa imobiliária. E a gente sabe que é natural o ciclo. Tem corretores de mais de 7 anos, mas tem corretores que vai ser rotativo. Quem é dono de imobiliária, parta do princípio que isso vai acontecer, vai levar cliente, vai acontecer. Vai dar errado antes de dar certo. Parta do princípio que vai dar errado antes de dar certo. Então aqui a minha estratégia principal, de fato, é o atendimento ao cliente. Porque a técnica do mercado imobiliário é fácil, porque se fosse complexa, igual a fazer um prédio, seria 5 anos de faculdade, sim ou não? 6 meses tirou o Cresce, ensino médio, e aí vem um monte de gente desqualificada e despreparada para o mercado. Porque a técnica é fácil. Qual que é a técnica do mercado de terceiros? Faço a captação, que nem faz, né? Será que o senhor me manda as fotos? Posso trabalhar seu imóvel? Pode. Me manda as fotos no WhatsApp, que vai baixar a qualidade da foto, porque vai ter que comprimir para transferir, e quando você sobe no portal, não traciona, porque a foto está com a qualidade baixa. Aí faz um texto ali, eu vejo anúncios com o texto do proprietário, que eu também estou trabalhando, de outros imobiliários, que só copiou e colou. Nem para construir um no chat GPT mais bonito. A nossa técnica é fácil. Captei, cadastrei, chegou o lead, visitei, de 10 visitas, 1 fechou. Não tem tantas dificuldades. Então o meu foco está nas pessoas e não na técnica, porque técnica por técnica é fácil. Processo de financiamento bancário, se você parar para estudar o processo, porque o seu cliente vai te perguntar a taxa de juros, mas quanto que vai dar esse imóvel? Ele quer que você some as 300 parcelas e traga um saldo aproximado para ele. Isso é simples. E como se diferenciar diante de tantos corretores no mercado imobiliário? Inteligência artificial. Podem trabalhar o quanto eles quiserem com a inteligência artificial. Já vem do nome. É artificial. Não é de verdade. Quando você precisa atender um cliente com humanização, entendendo as dores. Por que é vendedor, comprador, locador, fiador, captador? Por que tem dor no fim de tudo? Porque nós estamos aqui para resolver essa dor. Somos remédios do mercado imobiliário. Corretor, o que é corretor? Ah, mas foi o corretor do WhatsApp que corrigiu. Corretor de imóveis, a gente corrige os imóveis. Qual o significado da palavra da nossa profissão? A gente tem que corrigir a rota desse cliente que ele não sabe o que ele quer. Eu vou falar disso. Inteligência artificial vai ajudar, mas não vai substituir. Pode colocar o que quiser de inteligência artificial. Porque de um galpão de 40 milhões a uma alocação de R$800 por mês, ele precisa se relacionar para sentir confiança de fazer negócio com você. Análise de padrão de repetição e antecipação. Gente, depois de tantas locações e vendas em quantidade, porque eu poderia sim fazer 10, 20 milhões por ano de VGV em 1 ou 2 vendas. É viável, é possível com a estratégia certa. Só que eu prefiro vender 5, 10 milhões no mês em 20 vendas do que em 2. Mas é uma escolha minha e está tudo certo, tá bom?
Eu já metrifiquei e já nos adaptamos a esse processo. Só que naquela quantidade inicial de locações e vendas, eu observei o padrão de repetição. Os clientes perguntam praticamente sempre a mesma coisa nas visitas. É locação ou venda, é locação com depósito, calção, fiador, seguro, fiança, título de capitalização. Eles perguntam a mesma coisa. Sabe qual que é o problema? Não observar o padrão de repetição e todas as vezes responder a mesma coisa. Qual que é a estratégia hoje aqui? Antecipação. Quem se antecipa, governa. Então, se eu sei que o meu cliente vai toda visita de venda por financiamento bancário, ele vai me perguntar quanto que eu vou gastar com a documentação para transferir o imóvel para o meu nome? Uma pergunta padrão que se repete. O que que eu faço? Seu João, vamos lá, que bom, olha aqui, vou apresentar o imóvel. Piso em porcelanato, 60 por 60, acabamento em gesso, LED em pleno funcionamento, automatização e etc. Inclusive, fiz a minha lição de casa e para esse imóvel, antes da gente finalizar a visita, eu já trouxe para o senhor qual que é o valor que o senhor vai gastar com a documentação. O que que eu posso me antecipar em tudo o que eu faço? Porque quando eu falo para ele aquilo que tem grandes chances dele me perguntar, só que eu falo para ele antes dele me perguntar, é como se eu estivesse prevendo o futuro. E esse negócio de prever o futuro, todo mundo tem interesse. Fica todo mundo falando, não vou, não sei, mas eu queria saber o que vai acontecer. Tem um misticismo nisso. Então, quando você fala para o cliente o que possivelmente ele vai te perguntar, sem ele te perguntar, o seu grau de autoridade se eleva. Porque ele olha para a esposa e fala, amor, olha, antes da gente perguntar, ele já responde, ele já fala. Só que você já tem dado suficiente de todos os atendimentos que você fez até hoje para poder fazer isso. E elevar o seu grau de atendimento. E quando o cliente vê que eu entendo ele, que ele me entende, fica tudo mais fácil, porque a gente se parece. E aí a venda vai acontecer com mais tranquilidade. Analisou os dados. Quais são a análise de dados que nós fizemos? Eu explico como é que eu fiz na prática, para que você faça também. Nós descobrimos, gente, o que significa descobrir? Esse passador de slide já existe, só que ele está encoberto. Quando eu descubro, eu falo, já existia. Então nós descobrimos, analisando os dados, que 85% dos clientes que nos procuram hoje, via portais imobiliários e tráfego pago, 85% desses clientes não compram o imóvel que eles clicaram a primeira vez. O que isso quer dizer? Que eles não sabem o que eles querem. Porque demanda de um atendimento para entender a história, e você fala assim, eu tenho um imóvel melhor para você. Mas ele clicou, ele analisou, ele gostou, ele veio. Só que você vai direcionar ele para outro imóvel. Por quê? Qual que é o segredo da venda? Por que 85% dos clientes não compram o imóvel que eles clicaram a primeira vez? Qual que é o segredo da venda? Posso apresentar para vocês? O que é venda? É isso aqui, ó. Não sabe o que ele quer. Tire a venda dele. Mostre, escute a história. Sabe como que a gente vende galpão industrial e logístico? E aluga com facilidade? O cliente liga para a gente e fala assim, eu quero um galpão de 10 mil metros de área fabril, 12 docas frontais, cross docking com 500 metros de escritório, 12 metros de pé direito, próximo da rodovia. Legal. Onde é que está a sua operação? Está em Mogi das Cruzes. Ok, que dia que eu posso ir aí conhecer a sua operação? Porque eu vou lá. Por que eu vou lá? Porque ninguém vai. O que todos estão fazendo na manada do mercado imobiliário que eu posso usar uma palavra, uma atitude diferente para me diferenciar? Um pacotinho de Ferrero Rocher custa R$7. Se você dividir por 3, dá R$2 e pouquinho, que é o mesmo preço do sonho de valsa. Se você tivesse chegado de outro planeta hoje, não conhecesse chocolate, e eu te apresentasse sonho de valsa e Ferrero Rocher, qual que você pegaria? Na maioria das vezes, o Ferrero Rocher, porque a embalagem é melhor. Eu preciso me diferenciar. Eu preciso.
em tudo, no meu comportamento, na minha antecipação, no meu relacionamento com esse cliente. Como é que eu posso me relacionar diferente com ele? É só fazer diferente com o que o mercado está fazendo. Mapeia, metrifica como é que eles fazem. O cliente chegou para você para comprar com você. Está visitando com você. Por que ele está com você? Fechou negócio. Gente, o cliente fechou negócio, assina o contrato, faz uma pesquisa com ele. Você visitou com quantos corretores antes de fechar comigo? Ah, visitei com 6, 7. Por que não comprou? O que te fez comprar comigo? Ah, quando você me disse aquilo. Não, quando você me trouxe o cálculo, eu já vi que você era um cara diferente. Onde está o ponto? A gente grava um monte de criativos para as redes sociais. Quando a pessoa chega para a gente, eu pergunto para ela, que vídeo que você assistiu que te fez sentido? Me conta. Ah, é aquele vídeo que você fala assim, 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 dos processos da imobiliária, e eu estou perdida, me sentindo estagnado, não consigo avançar. Falei, ah, legal. Time, anota esse vídeo, porque a gente vai gravar mais 10 dele de formas diferentes. A estratégia que está dando certo, potencializa. Que não dá, elimina. É assim que funciona a nossa rotina. Só que a gente quer pegar o cliente e visitar. Visita. Vamos agendar visita. Ah, você visitou sexta-feira, não deixa virar o final de semana. Manda proposta. Se é dor do mercado imobiliário, precisa entender de gente. Para entender de gente, precisa estudar sobre gente. Então, às vezes, para não dar uma parada nos eventos do mercado imobiliário, intercala com treinamentos de inteligência emocional, com treinamentos de comportamento humano. Vai entendendo os perfis comportamentais. Estamos encaixados em 4 perfis comportamentais: influente, dominante, estável e analítico. Cada um reage e age de um jeito diferente. Vai atender um cliente para a venda de um imóvel que está encaixado na analítico estável. Ele é mais devagar, ele analisa, ele precisa dos dados, da taxa de juros. E às vezes o corretor é dominante, quer pressionar ele. Qual é o perfil comportamental do seu cliente? Se eu não entender disso, eu posso até vender. Porque mesmo sem entender muita coisa, nesse mercado a gente vende. Mesmo sendo mostradores de imóveis, a gente vende. Agora, quanto mais eu puder aperfeiçoar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão à vontade, tá? Então vamos lá. Seja intencional em tudo. As nossas palavras têm poder. O que você disser, dizem que se falar mal para uma planta, ela morre. Então, quando você for sair da imobiliária, falar assim, onde você está indo? Estou indo vender um imóvel. A gente fica falando que está indo visitar, vou ir fazer uma visita. É isso que você vai fazer. É isso que você está comunicando. Onde é que você vai? Estou indo alugar um imóvel. Estou indo assinar um contrato. Seja intencional em tudo que você for fazer. Só na intencionalidade a gente fala 30 minutos, mas eu tenho 40. Então eu vou tentar ser o mais didático. Tentar pegar esses 10 anos de experiência e transbordar com a melhor didática possível para que a absorção seja interessante. E colocar em prática. Aquilo que fez sentido, você anotou no bloco de notas do celular ou num papel, coloque em prática. Se não, está perdendo tempo. Princípio da adaptabilidade. Gente, mercado imobiliário, eu sou um educador do mercado imobiliário, eu treino corretores há 5 anos. São mais de 700 horas no YouTube de vídeos, de conceitos técnicos, de cálculo de uma multa de rescisão de contrato de locação, ao que vocês imaginarem, tem lá. Só que o mercado imobiliário, ele ainda está se desenvolvendo voltado para o conhecimento técnico e prático. Ok? Estou falando da nossa rotina. Os temas de venda são excelentes. O tema de ter energia e etc. são excelentes, mas a gente precisa da prática. Infelizmente, a gente não consegue construir aqui. Mas o que eu quero entregar de estratégia? Princípio da adaptabilidade. Estude outros players de outros mercados. Eu trago estratégias do João Marques, do mercado de farmacêutico para o mercado imobiliário. Pegue por adaptação, dá mais trabalho. Vai no Marcos Marques da vida, vai no acelerador empresarial, vai nesses cursos de empresário, capte as informações e canalize e adapte ao seu mercado atual. Princípio da adaptação, eu adapto tudo. Às vezes eu estou numa loja de roupa, esperando minha esposa escolher, eu estou observando o movimento do gerente do atendimento, falo, pô, gostei daquilo ali, hein? Tomo nota e coloco em prática, ou em testes.
Então adapte tudo que vocês puderem. O segredo do conselho: de cada 10 corretores de imóveis que iniciam no mercado, 8 desistem em menos de 10 anos. Gente, a gente se especializou em dados. Comportamento de locatários inadimplentes, como eu disse, comportamento de proprietários que têm carteira de aluguel, comportamento do vendedor, do comprador à vista, como que se comporta um investidor que quer comprar imóvel com renda. Hoje está bombando, quem tiver nesse mercado vai fazer dinheiro demais. Por quê? O governo atual prometeu o quê, gente? Picanha. Só que não é a picanha, é a acessibilidade. É uma metáfora. O que ele está prometendo? Acessibilidade. Só consegue entregar acessibilidade se reduzir a taxa de juros. A taxa de juros reduz para financiamento, mas também reduz para quem está com seu capital investido e acaba perdendo um pouco o sentido. Então ele vai tirar o capital de lá e vai colocar onde? No mercado imobiliário. Então entenda, de ativos locados, renda, cap rating, retorno do capital investido e por aí vai, está dentro do nosso mercado imobiliário. O segredo do conselho, se vocês puderem me ajudar respondendo, vai ser excelente. Numa briga entre um jacaré e um urso, quem vence? Jacaré, quem mais? Em uma águia e uma sucuri, quem vence? A águia. A resposta, sabe qual é? A do direito. Depende. Do quê? Do ambiente em que eles estão. Urso e jacaré. Se for dentro da água, a chance do jacaré grudar na jugular do urso e dar aquele 360, estraçalhar ele é muito grande. Se for fora da água, a chance do urso pegar o jacaré e bater com a cabeça dele no chão, até dar um traumatismo craniano, é muito grande. E qual é o segredo do conselho? Só escute conselhos de quem está encaixado no contexto em que você está. Às vezes o lugar que você está indo... Muito obrigado. Às vezes o lugar que você está indo, ninguém está enxergando. E você começa a compartilhar com as pessoas em volta e eles começam a diminuir o seu sonho. Diminuir a sua energia, a sua expectativa. Então tome muito cuidado com isso. Eu quero te dar um conselho. Você já fica com o pezinho atrás. Quem está te dando conselho, ou para quem você está pedindo conselho, ou de quem você está aceitando conselho, está inserido no seu contexto? Se não tiver, amigo, pode ser que seja desalinhado. Se você seguir, pode ser que não seja tão bom. Tá? Então assim, se tiver alguém hoje aqui, eu já quebrei 2 vezes na minha trajetória. Por quê? Porque eu saí do escritório de advocacia imobiliária e não tive a oportunidade de passar por grandes multinacionais ou grandes empresas que tinham um departamento financeiro, um RH, não sabia o que era um fluxo de caixa, o que era um ponto de equilíbrio, não sabia o que era tratar por perfil comportamental para o departamento certo. Não sabia. Não tive a oportunidade de aprender. Então eu tive que quebrar para passar pelo processo, aprender e ter um pouquinho de autoridade e conhecimento para transferir aqui. Porque é isso que traz o peso para a palavra. É aquilo que você sobreviveu. Naquilo que você sobreviveu, você ensina. E a sua palavra tem peso. Não é um cuspe, ela volta. Então, se você está pensando em desistir, às vezes é para uma pessoa. Cuidado para quem você está pedindo conselhos ou quem você está ouvindo. Porque eu já pensei em desistir do mercado imobiliário diversas vezes. Diversas. E quando a gente quer desistir? Quando está ruim. Então assim, muito cuidado. Segredo do conselho, leve para... Agora por adaptação, tudo isso serve para todos os segmentos da vida. Todos. Ok? Alinhamento da frequência da comunicação, cuidado com o óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito, cuidado. Como que eu vendo mais? 2 pilares. Quando eu tenho dinheiro no bolso, o corretor que tem dinheiro no bolso vende mais. Tá? Ele vende mais porque ele está em paz. A gente pode falar um pouco sobre isso em 9 minutos. E o corretor que se conecta melhor. Quando você fala o óbvio sem cuidado, você desconecta dele.
E tem cliente que passa por cima da desconexão porque ele quer muito comprar o imóvel. E não é você que vende para ele, ele que compra de você. São Paulo, 96,1. Rádio, 96,1. Band FM, certo? Se eu conectar 95,8, o que acontece? Tá chiando, 95,9 tá chiando ainda, 96,0 tá chiando, mas eu tô começando a ouvir o que tá tocando do outro lado da frequência. Mas quando eu conecto 96,1 no meu receptor com quem está emitindo o sinal, a música toca limpa. Então o segredo do alinhamento da frequência de comunicação é falar exatamente a mesma língua do meu cliente. Ah, mas você não tem personalidade? Mercado imobiliário é um jogo. Quando você entra no jogo, você joga o jogo, depois você volta, pelo princípio da elasticidade. O meu perfil é dominante e influente de comportamento, mas quando eu vou atender um cliente conforme e analítico por elasticidade, saio do meu perfil e vou no dele. Relaciono com ele e volto para o meu perfil. Essa é a estratégia da flexibilidade. Então, o segredo da comunicação não é como eu falo, é como o outro entende. Se eu te mandar uma mensagem no WhatsApp agora, você está me assistindo, mas você quer ler. O que você vai fazer? Vai pegar o celular e vai ler a mensagem que eu te enviei. Quando você ler a sua mensagem que eu te enviei, você vai ouvir a voz de quem no seu ouvido? A sua. Porque quando eu leio uma mensagem no WhatsApp, eu escuto a minha voz. Certo? Quando eu leio? Então tome cuidado. Às vezes o seu cliente não está num dia bom. 90% dos meus clientes investidores está no WhatsApp deles. Não mande áudio. E eu comecei a padronizar isso. É a minha último estudo de padronização das últimas semanas, é padronizar por que eles não querem áudio. Até eu pegar o próximo com mais intimidade e perguntar. Porque eu já entendo. A frequência que eles estão, não consegue ficar ouvindo, eles não querem ouvir nem ele. Não quer ouvir a voz, nem a voz dele. Imagina a sua. Num áudio de 7 minutos para explicar tudo de um imóvel. Então, cuidado com a comunicação. Às vezes eu estou falando A e você está entendendo B, e eu acho que você está entendendo A, mas não está, porque você está em outra frequência. Qual que é a frequência que o nosso cliente está? Qual que é o comportamento dele? Como que ele pensa? Como que ele investe? Como que tá as redes sociais? Estão travadas? LinkedIn faz o quê? O que eu posso me antecipar antes da visita? Que cor de roupa que mais se repete? Quais são os restaurantes que ele tira foto? Que tipo de marca de carro que ele costuma tirar fotos? O que eu posso me antecipar? Para me diferenciar e criar um rapport, uma conexão melhor, isso vai colocar a gente no próximo nível. E não importa o preço. Atrás de uma negociação de galpão de 40 milhões de reais, tem um ser humano, um empreendedor que precisa aumentar ou diminuir a sua operação. É tudo sobre gente. Eu digo para os meus clientes mais relacionados, o imóvel que eu anunciei, você clicou, é só uma desculpa para a gente estar aqui e se relacionar. Porque agora ele vai contar a história. Quem tem imobiliária, compre um divã. Quantas vezes não somos psicólogos nos nossos clientes? Eu já trago uma estratégia, por mais que não dê tempo de terminar, não posso perder o fio da meada com vocês aqui. Sempre que o cliente começar a contar uma história do passado, não interrompa. Deixe ele contar, porque ele pega você no presente que conheceu agora e coloca lá 10 anos atrás na história dele. Quando você alinha a frequência de comunicação, você se parece com ele, fica tudo mais fácil. Quantos de nós aqui se conheceu, às vezes, no mesmo dia, e a gente fala assim, nossa, mas parece que a gente se conhece há tanto tempo? Por que isso acontece? E se isso acontece, meu radar está ligado, como é que eu consigo fazer isso acontecer? Intencionalmente no momento do atendimento do meu cliente. Só que está tudo passando. Gente, está tudo aqui, ó, à nossa disposição e a gente não enxerga. Por quê? O óculos está errado. Vem num evento desse, o que a gente faz? Enxerga desse jeito. Troca de óculos um pouco para ver por outras perspectivas. Daqui a pouco você vira uma máquina. Atende e fecha, porque é uma adaptação, é flexível. Não tenha o espírito de Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sempre atendi desse jeito e deu certo, para que eu vou mudar? Não. O rígido quebra o seja flexível.
Platô de estabilidade financeira. Vou ter que pular. Não, acho que dá tempo. Tenho 4 minutos para fazer 2 slides. Todos nós temos um platô de estabilidade financeira. Quando que eu aprendi isso? Com dados. Certa vez, há uns 2 anos atrás, um corretor me procurou na minha sala do meu time e disse: Vitor, eu não consigo passar das vendas que eu estou fazendo, não consigo romper, eu não consigo aumentar, eu não consigo ultrapassar. O que será que está acontecendo? Me ajuda! Fui lá no financeiro e falei: me imprime o relatório dos últimos 12 meses do quanto a imobiliária pagou na conta do corretor X. Ela me imprimiu a relação de pagamentos. Quando eu recebi, eu somei os 12, dividi por 12, para ter a média. Quando eu encontrei a média, eu achei R$ 9.500. Calculei ele na minha frente, eu olhei para ele e perguntei: quem ganha R$ 9.500 na sua casa? Quem ganhou? Qual o significado que você tem com esse salário? Ele falou: putz, aí ele bugou, ficou até emocionado e falou assim: meu pai. Meu pai se aposentou da Justiça Federal, criou eu, mais meus 2 irmãos e a minha mãe sempre do lar com R$ 9.000 de salário. Eu falei: ele simplesmente, pela repetição, e você modelou ele e colocou um significado inconsciente de que R$ 9.000 é bom. Todos nós temos. Quem me ensinou essa técnica atende pessoas e fala assim, o cara chega aqui falando: eu não consigo passar dos 30 milhões de faturamento por mês. Me ajuda! Independente do nível, tem um platô de estabilidade. O que o platô vai fazer com você se você não tiver consciência e não clarificar ele? Vai te colocar num princípio de autossabotagem. Sabe, aí o que acontece? Esse corretor fazia 30, 40 mil reais no mês. Só que ele dava um jeito inconsciente de voltar para os 9 mil, que era uma zona de acesso e tranquila de se manter ali. Qual é o seu platô? Quem implantou o dele foi o pai. O nosso pode ter sido a mãe. Tem gente que não consegue romper financeiramente. Porque eu trago significados no processo de criação. Ah, minha mãe, quando eu ia pedir R$2 para ir na venda, R$5, ela falou: mas você acha que eu estou cagando dinheiro? Olha, filho, dinheiro não dá em árvore não, viu? Você está achando que é o quê? Quem não cresceu num ambiente desse? Algumas pessoas não, mas quem cresceu, tome cuidado, porque colocaram uma dificuldade de ganhar e fazer dinheiro imensa. Que parece que se eu ganhar dinheiro, eu fizer dinheiro, eu vou me sujar com ele, ou vai ser muito difícil porque não dá em árvore. Se você se identificar com algum ponto, pega o ponto e mergulha nele. E eu comecei a palestra dizendo que o corretor que mais vende, eu pude experimentar, não consegui vender, ou vender sem dinheiro e com dinheiro. Com dinheiro é mais tranquilo, por quê? Porque se o cliente falar não gostei, está tudo bem. Agora, se o cliente falar não gostei, com 5 mil de boleto para pagar atrasado, é mais difícil. E às vezes tem corretores que deixam escapar essa preocupação e essa ansiedade para o cliente. E ele percebe, está afobado, está nervoso. Será que ele está me escondendo alguma coisa? Não quero mais comprar com ele. Porque não consegue controlar. Gestão de recursos. Quando você fechar uma venda, ao invés de você desfrutar no dia seguinte, Vitor, não é para desfrutar? Vai viajar, curte a família. Mas não existe energia mais potente para o corretor de imóveis do que a energia do fechamento da venda. Na hora que você fecha e a comissão cai na conta, é um êxtase, um negócio que você precisa administrar esse recurso e usar ele para fechar. Pega a praia e gastar ela, não! Seus recursos e não é sobre dinheiro. Eu termino em Califórnia, certa vez não, anualmente tem um grande motivacionais, inteligência emocional. Em um dos eventos, os organizadores, um judeu, primeiro que apertado, pode procurar, coisas que nem todos sabem. E como ele era uma pessoa muito palestrante, vai ter um evento da vida, um feliz dia da palestra, 1h30 antes da palestra, felizes, tantas pessoas. E aí, na hora que o judeu chegou, olhou para os organizadores, $10 em espécie. Eles femam os 10, um cachê para a palestra. Consegui agora $10 mil, aí eles saíram, estavam ali, tudo e conseguiu $10 mil em espécie. Deu palestrar, ele subiu de dinheiro e subiu para palestrar 1 hora de
comemorou. Obrigado, cara. Saceram. Assim, mas só um minutinho. Pegou os 10. Primeiro você não cobra. Depois ele virou e falou assim: tem noção do que é palestrar. Que vem demais do bolso. Então, faça em gestão financeira, aprenda, traga por adaptação Brasil. Muito obrigado.